apliquei nos maiores escritórios do Brasil, da América Latina, de day trade. Éramos em 90 pessoas. Tenho amigos até hoje, queridos, que vivem de mercado e vivem muito bem. Temos clientes dentro da corretora que se tornaram amigos também e vivem exclusivamente de day trade. Eu não estou falando de alguém que me falou, não, eu conheço as pessoas, eu saio com essas pessoas, eles pagam coisas para mim. Eu sei do que eu estou falando, com a maior propriedade do mundo. Isso é divertido. É legal ver o sucesso de uma pessoa dentro de um mercado disputado. Porque lá na Faria Lima, onde nós estamos, em frente ao prédio do Google, em frente ao BTG, eu vejo os caras pousando de helicóptero. Augusta, que custa 40 milhões de dólares. Eu vejo os caras pousando de Airbus, que custam 20 milhões de dólares. É com esse cara que a gente tá brigando, não é entre nós, não. É com esse cara lá da Faria Lima. Só que eu quero uma querelinha que ele deixa cair. Uma querelinha de um bi, faz um estrago. A gente vai falar sobre trade, a gente vai falar sobre perder, mas perder da forma certa. Porque eu imagino que vocês, assim como eu, trader, nós, eventualmente, tomamos alguns stops durante o dia, durante a semana, às vezes mais de uma vez. Quem é a gente quando a operação vem contra? Como dizia Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. No mercado é mais ou menos assim. Nós acordamos cedo, nós preparamos o nosso dia, a gente faz exercício de manhã, a gente se alimenta bem, aí dá 9h03, você está estopado. Mas espera aí, por que a gente não controla essa ansiedade? Por que a gente não ajusta esse momentum para, de repente, fazer com que o stop faça parte do nosso dia? O que vai acontecer? Afirmo para vocês, ninguém aqui é tão bom que não vai tomar stop. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, só que de uma forma diferente. Não vou vender nada para vocês, não vou vir com papo de coach, porque eu vou trazer dados reais, dados de mercado, dados de traders de mercado. Vocês já imaginaram que existe um padrão humano? Assim como um carro tem 4 rodas, cadeira tem 4 pernas, apesar de cada ser humano aqui ser individual, ter um universo dentro de cada um, nós temos padrões humanos que se replicam dentro do mercado. Afinal, o mercado é feito de padrões. A gente vai falar sobre isso já já. Para quem não conhece, esse é o livro O Melhor Perdedor Vence, Tom Halgard, um dos maiores traders, e ele fala exatamente sobre isso. A gente vai abordar alguns assuntos aqui, e eu já quero, de antemão, agradecer a presença de todo mundo, e eu também sou trader, tá, pessoal? Vou fazer uma breve apresentação aqui. O autor do livro é o Tom Halgard, então a palestra ela foi inspirada nesse livro, mas, novamente, proposta de uma forma diferente, proposta com dados reais de pessoas reais. Uma apresentação rápida. Sou Lu Aral, trader profissional, especialista em câmbio da Genial Investimentos. Então, tenho certificações da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, da Febraban, Federação Brasileira de Câmbio, e também PQO Operacional, que é a certificação necessária para sentar numa mesa institucional. Mas eu não quero isso, eu gosto de operar, para mim, esse é o meu negócio principal. E meu papel dentro da Genial é fazer com que os traders durem muito mais tempo, fazer com que os traders saiam do amadorismo do mercado e olhem para o mercado de uma forma profissional. Vejam a profissão trader como ela é, que existe. Para quem estava aqui ontem, nós estivemos ali no palco atrás de vocês com um broker institucional, com um broker profissional. É isso que a gente faz. Pegar nós, que estamos em casa, no escritório, na empresa, colocar junto com um cara que opera dentro de uma instituição. O que esse cara está fazendo? Por que ele está movimentando o mercado? Quanto dinheiro ele tem? Para que ele está comprando? Vamos começar a subir o nível do mercado aqui, parar de falar de papo de coach ou de só traçar linhas. Isso é importante, mas vamos tentar melhorar um pouco o nível. Também pratico alguns esportes que me fazem ter um pouco mais de disciplina. Sou uma pessoa absolutamente indisciplinada, preciso de travas. Um dos esportes é o jiu-jitsu. Então, sou faixa preta de jiu-jitsu, o que me trouxe bastante disciplina. Eu era uma pessoa bastante indisciplinada. Eu tenho que me policiar para isso, então o jiu-jitsu me trouxe essa dedicação. Sou faixa preta, também sou paraquedista, como o nosso amigo comentou. Então são dois esportes que um me traz uma disciplina e o outro me faz ter, obrigatoriamente, um gerenciamento de risco impecável. No mercado, se você não cumpre com o seu gerenciamento de risco, você perde dinheiro. No paraquedismo, se você não cumpre com o seu gerenciamento, talvez você, se tudo der certo, você só perde uma perna. Se tudo der errado, você perde a vida, tá? Então, é um zelo muito grande que a gente tem que ter. Isso eu trago para o mercado, a gente vai falar mais sobre isso à frente, tá? A nossa ideia, dentro da Genial e dentro do mercado, é literalmente fazer a profissão trader cada vez melhor, cada vez mais frequente. Infelizmente, a vida útil do trader dentro do mercado ela não é longa ainda.
talvez depois dessa palestra, algumas pessoas aqui mudem, assim como eu mudei também. Uma coisa que vocês já devem ter imaginado é que o problema nunca foi o setup. Novamente, eu vou usar alguns termos aqui que talvez sejam comuns para vocês, mas mais adiante na palestra, eu vou apresentar dados para vocês que vão, talvez, mudar um pouco esse entendimento. Então, o problema nunca foi o setup, o problema foi a sua cabeça. Você literalmente não sabe operar. Não a parte técnica, mas você não sabe se comportar depois de um stop. Você não sabe se comportar depois de um ganho grande. Quem é você? Já parou para pensar que você está sentado numa cadeira, sem mexer um músculo, exceto do dedo indicador, esquerdo ou direito? Seu coração está batendo mais forte, sua corrente sanguínea está acelerada, a pupila está dilatada. Por quê? Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. E se você está aqui hoje, é porque você já viveu um dia específico. Aquele dia em que tudo desmoronou. Aquele dia em que você perdeu muito mais do que você planejava. O dia em que você saiu do computador sem conseguir olhar para ninguém, sem dar bom dia para ninguém, louco para que alguém entrasse na sua frente no trânsito para você meter o carro na frente. Não sei vocês, eu já passei por isso alguns dias. De você comprometer um stop e estopar muito mais forte do que isso. Já fiz isso algumas centenas de vezes, tá? Então eu tenho a maior propriedade do mundo para falar sobre isso. Todo trader que está sentado aqui tem certeza que conhece um dia parecido com esse. Alguns de nós tentamos esquecer esse dia, mas outros passam alguns meses tentando recuperar aquele dinheiro perdido. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo também. Mas aqui tem algumas verdades. Esse dia, ele não foi azar. Esse dia foi aquele padrão humano que todos nós conhecemos, que eu já vou mostrar adiante. Foi um padrão. Isso é biologia. Isso é química sendo despertada no nosso corpo. Ganha mais quem consegue controlar essa química. Foi você lutando contra o único adversário que nunca perde. É o seu cérebro. Você já percebeu isso também? Você estudou, comprou cursos. Quem comprou mais de 3 cursos aqui? Estão gastando pouco, eu já comprei muito mais. Você já comprou cursos, eu também, vários. A gente aprendeu alguns padrões gráficos, fizemos backtests incessantes, decoramos entradas, alvos, stops, e mesmo assim a gente continua cometendo os mesmos erros. Então, de repente, a gente ouve algo como: o trader perde não porque erra, o trader perde porque ele não aceita perder. Quem falou isso? Tom Howard, no livro O Melhor Perdedor Vence. O trader não perde porque erra, ele perde porque não aceita perder. Quando a gente estopa, ele é da puta, fica bravo, a gente xinga, a gente se maltrata, se autoflagela por ter feito a coisa certa, que é estopar. Mas peraí, você fez a coisa certa, que é cumprir o gerenciamento de risco e estopar. Você fica bravo por ter feito a coisa certa. Imagina você, casado, chega em casa, sua esposa faz um jantar maravilhoso. Pô, vinho tinto combinando com filé mignon. Você fala: nossa, que horrível, que merda esse jantar. Ela fez a coisa certa, que é dar um agrado, você agrada ela, e você retribui ela de forma negativa. Qual a chance dela fazer jantar novamente para você? Talvez no próximo mês. Algo parecido com isso. Se você fica chateado em estopar, qual a chance da próxima operação você estopar de novo? Então, tratem o stop da forma como ele é devido. Ele é a coisa certa a ser feita. A gente vai entender algumas ferramentas aqui mais à frente. Lá no fundo, você não segura o lucro por medo. Você segura o prejuízo por esperança. Porque enquanto a operação estiver aberta, a sua cabecinha acredita que tem chance de voltar. Mas já está tudo dizendo que está errado. Mas você tem 0,00001 de esperança. E é aquele dia que te maltrata. Corta esse mal pela raiz. Você opera demais por ansiedade, porque é gostoso. Muito parecido com droga isso aqui. É química pura, despertada na sua corrente sanguínea. Nós ficamos parados, sentados. E quando você clica, o coração dispara, a pupila dilata. Caralho, eu preciso de mais, eu quero mais. Somos viciados. Agora, é uma linha muito fina de uma pessoa que bebe ocasionalmente, recreação, e um alcoólatra. Quem é você? Você é o alcoólatra ou você é o cara que... vou sair com os amigos, vou tomar uma taça de vinho, tá tudo bem, tomei. É algo muito semelhante, pode parecer pejorativo, mas é assim que é tratado. É assim que funciona. É assim que quanto mais rápido a gente entender, mais rápido a gente vai conseguir reverter essa curva.
E a última frase aqui, ó, você muda o stop porque dói perder. Ninguém gosta de perder. E os homens ainda gostam muito menos de estar errado. Perder dinheiro nem dói. Agora, tá errado, puta que pariu. Isso dói. Isso é ruim. Algumas mulheres também, né? E uma coisa crucial, você não perde porque você é burro. Isso não é falta de inteligência, muito pelo contrário. Conheci pessoas na minha jornada, fiquei num escritório, um dos maiores escritórios de traders do Brasil, éramos em 90 pessoas. Aqui deve ter 100, 150 pessoas. Éramos em 90, metade dessa plateia, todos operando cada um seu próprio dinheiro. Pessoas com PhD, doutorado, fora do país. E eu, malemar, estava terminando a faculdade. As pessoas muito mais inteligentes que eu. E eles não conseguiam performar. Isso não é falta de inteligência. É o seu cérebro protegendo o seu ego. Não quer estar errado. Só que isso tem uma consequência. Isso destrói a sua conta nesse processo. Agora, eu falei que ia trazer em formato diferente. Agora vamos trabalhar com dados. Chega de papo de coach, chega de historinha. Vamos trabalhar com números para trazer um pouco mais de clareza para vocês. Vamos comparar com dados reais de mercado. Falei para vocês que estou dentro de uma das maiores corretoras e melhores do Brasil. E nós trabalhamos com dados reais, que eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca mostrou antes, porque isso é um tabu mostrar. E aqui nós resolvemos trazer, porque a gente acredita que mostrando, expondo isso, vai melhorar. A gente consegue performar melhor. Mas antes, uma pergunta para vocês. Sejam bem sinceros. O mês tem 22 dias úteis, certo? Desses 22 dias úteis, quantos de vocês, ou quantos de nós, fechamos mais dias positivos do que negativos? Quem fecha mais dias positivos? Bastante gente. Mais da metade das pessoas aqui fecham mais dias no positivo. Agora, olha que interessante. Dos 22 dias operados, vocês e todo mundo que opera no mercado financeiro brasileiro fecha mais dias positivos do que negativos. E eu não criei esse dado do nada. Isso aqui são dados reais de mercado. Então, aqui mais da metade levantou o braço, daí fecham dias positivos. E é assim no mercado também. Agora, uma outra pergunta. Quantos de vocês ainda estão negativos? Sejam sinceros. Legal. Negativos? Beleza. Mais da metade aqui. Vamos ver dados reais de mercado de novo? Então, recapitulando. Das pessoas que estão aqui, a maioria fecha mais dias positivos. E eu perguntei de novo quantas pessoas fecham negativo no mês. Aqui é o número de pessoas que fecharam positivas e negativas. Pessoal, peguei dados reais de mercado, de um período específico, falando aqui muito próximo dos 40 últimos dias, ok? Das pessoas que operaram, 70% fecharam negativa e 30%, aproximadamente, fecharam positivas. É um número muito melhor do que uma faculdade aí falou, não sei se vocês lembram. Isso aqui são dados reais, tá? Dados reais de mercado. Agora, tem algumas incongruências aqui. Ora, mas se a maioria das pessoas fecham dias positivos, fecham mais dias positivos, por quê que a maior parte das pessoas fecha no negativo? Vamos lá, isso aqui é importante. Eu perguntei para vocês, quantas pessoas fecham mais dias positivos? Várias pessoas ergueram a mão. Agora, a maioria fica no negativo ainda. Como? Uma outra pergunta. Quem aqui já perdeu muito mais do que o stop permitia em um único dia? Ele ergueu? Pode sentar. A maioria. Acho que é inevitável, né, pessoal? Inevitável. Quer dizer, é evitável, mas a gente não quer, né? Aqui vai começar a encaixar algumas pecinhas. Perguntei para vocês, quantas pessoas fecham mais positivo? Ficou dividido. Quando eu perguntei quem já tomou stop maior do que esperava, é unânime. Isso é comum. Mais conhecido como o dia de fúria. Agora, quero trabalhar outros dados. Olha que interessante. Isso aqui é sensacional. Explico. De todo mundo que operou, 40% das pessoas, 39,9%, de cada 100 pessoas, 40 devolveram tudo em um único dia. Olha que interessante. As pessoas sabem fazer dinheiro.
Qual o seu nome? Alan. O Alan ganha hoje, o Alan ganha amanhã, perde um pouquinho no outro dia, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho. Ele vai ficando positivo, vai ficando positivo, vai ficando positivo, e aí vem um dia de fúria. Isso não é um padrão do Alan. Não tô falando que é você, tá? Mas é a média, é o senso comum. É isso o que acontece com o mercado. É isso que acontece com as pessoas. Um único dia é capaz de destruir todo um mês positivo, toda uma semana, toda uma vida. Eu sei porque eu fiz isso talvez centenas de vezes. Não dezenas, centenas de vezes. E aqui tem algumas características, eu vou mostrar mais dados à frente que vai ficar bem claro. Nosso cérebro, ele foi programado para fazer só uma coisa. A gente vive na era digital, a gente fica aqui nesse ambiente super agradável, mas se a gente pegar a história humana do Homo sapiens, os últimos 10, 15, 20 mil anos, nosso cérebro ele foi programado para uma coisa só, para sobreviver. E sobreviver, você precisa economizar energia. Só que alta performance, que é a nossa profissão, você tem que estar ali focado o tempo todo, isso gasta energia demais. Então é incongruente. A nossa sobrevivência é para gastar menos energia, mas a nossa profissão é para ser muito gastador de energia. A gente está falando de um período curto na história da humanidade que a gente tem que trabalhar todo esse entendimento. E é por isso que a gente corta o lucro cedo para acabar com aquela ansiedade. A operação está indo a favor. Meu Deus, e agora? E agora? Nossa, eu preciso realizar. Já deu 10 reais, deu 100 reais, já deu 1.000 reais. Preciso cortar isso. Gera aquela ansiedade de colocar o lucro logo no bolso. Mas, quando vem uma operação negativa, a gente tem esperança de que ela vai voltar e a gente segura. E aí começa a despertar um outro gatilho. E aí começa a despertar outro gatilho. E aí você já virou Tasmania, o Maníaco do Parque ali, você já está em outro planeta que nem sabe qual é. É comum para vocês? Tô falando grego aqui, acho que não. E a gente gosta de operar, e operamos demais, para aliviar aquela inquietação. É horrível você ver o mercado mexer e ficar de braço cruzado. Mas eu posso fazer algumas coisas no mercado. Uma delas é comprar, outra coisa é vender, outra coisa é não clicar. Eu também estou operando. Se eu estou olhando para o mercado e não estou fazendo nada, eu estou escolhendo não fazer nada. É uma operação. Eu decidi não fazer nada, porque eu não estou vendo nada, mas caramba. Aí você olha, abre o grupo do WhatsApp, tem boleta, você abre outro grupo, o cara tá falando para comprar não sei o quê, comprar Bitcoin, comprar ouro. E aí você precisa ir lá e satisfazer o seu ego. É comum, não se sintam ruins com isso. A gente precisa melhorar isso. É diferente. E parece clichê, mas buscar estar certo e não ganhar dinheiro. Pô, Luan, você tá brincando? Eu tô no mercado financeiro, não é para pensar em dinheiro. Toda vez que você opera com um boleto embaixo do braço, você vai se ferrar. Não adianta. Toda vez que eu operei para ganhar dinheiro, eu sempre devolvi e muito dinheiro. Experimente operar leve. Experimente operar com uma renda fixa caindo na sua conta aí. Não que seja simples, mas você vai operar leve. Vai parecer que está no simulador, vai parecer diversão. E quando fica divertido, meus amigos, aí vocês vão ver o mercado ficar exponencial. Eu falo isso porque, novamente, fiquei nos maiores escritórios do Brasil, da América Latina, de day trade. Éramos em 90 pessoas. Tenho amigos até hoje, queridos, que vivem de mercado e vivem muito bem. Temos clientes dentro da corretora que se tornaram amigos também e vivem exclusivamente de day trade. Eu não estou falando de alguém que me falou, não, eu conheço as pessoas, eu saio com essas pessoas, eles pagam coisas para mim. Eu sei do que eu estou falando, com a maior propriedade do mundo. Isso é divertido. É legal o sucesso de uma pessoa dentro de um mercado disputado. Porque lá na Faria Lima, onde nós estamos, em frente ao prédio do Google, em frente ao BTG, eu vejo os caras pousando de helicóptero. Augusta, que custa 40 milhões de dólares. Eu vejo os caras pousando de Airbus, que custam 20 milhões de dólares. É com esse cara que a gente tá brigando, não é entre nós, não. É com esse cara lá da Faria Lima. Só que eu quero uma quirelinha que ele deixa cair. Uma quirelinha de 1 bi, faz o estrago, já ajuda. Mais do que o prêmio do nosso campeonato de 200 mil. Né, Sandra? Competidor assistindo, né? Legal. Pessoal, aqui um outro ato. O Tom Hogarth, agora esses dados são do livro, tá? Trazendo aqui. Ele analisou 43 milhões de trades compilados. Aqui trades lá de fora, tá? De mercado de fora, CFD. 43 milhões de operações, dados do livro. Os traders acertam muito
61% de taxa de assertividade. É alto pra cacete. É muito alto. A minha gira em torno de 40, 45, quando no mês bom. Mas, no estudo do Tom, 61% das pessoas acertam as operações. Mas, perdem muito mal. O prejuízo médio das operações gira em torno de 83 pips. Aqui no Brasil seria um equivalente a pontos ou ticks. Quando perde 83. Quando ganha 43. É exatamente a pergunta que eu fiz para vocês. A gente sabe ganhar, eventualmente, mas quando perde de caminhão. E aí nossa média é jogada para baixo. Então você não perde porque você erra. Você perde porque você não sabe perder. E fazer os esportes que eu estava trazendo para vocês, ter uma vida social ativa, isso vai ajudar a gente a não concordar com tudo, ou a discordar de algumas coisas, ou até dar um passinho para trás e falar, realmente, você está certo. Ceder exceção. É tipo um casamento. E aqui, falei sobre o paraquedismo. Inclusive aqui estou com a camisa, não sei se vocês repararam, mas estou com a camisa da Genial e o celular na mão, saltando de paraquedas. Olha a nível de maluquice. No paraquedismo, ele me ensinou muito sobre risco. Se você perguntar para um paraquedista qual que é o segredo de sobreviver, nenhum vai falar, não, eu sou corajoso. Nenhum. Eles vão falar precaução, checagem. Antes de eu saltar dessa forma, os meus equipamentos são checados uma vez, eu visto os equipamentos, checado pela segunda vez, eu entro no avião, são checados pela terceira vez. No avião, um amigo checa o meu equipamento. 4 vezes em menos de 20 minutos. 4 vezes. Por quê? Se eu não checo o vento, eu caio. Eu pouso na cidade, eu pouso na estrada, eu pouso no meio dos fios. Se eu não checo o clima, eu pouso no meio de uma tempestade, eu sou jogado de Boituva lá para o Rio de Janeiro. Dependendo do lugar que eu cair, dá problema. Se eu não checo o meu equipamento, eu também caio. No day trade, tem uma regra muito parecida. Se você não checa o seu risco, se você não sabe quanto você pode perder, você quebra. Simplesmente isso. Quanto você na conta? 100 mil? Você perde 100 mil. Dinheiro na corretora, não sei se vocês já pararam para reparar isso, não tem valor. 100 mil na corretora é 1,0000. Porra, mas 100 mil, como disse o nosso amigo, dá para comprar 2 lotes no interior de São Paulo. Dá para fazer uma viagem para o exterior muito bem feita. Materializem o dinheiro do mercado. Pouca gente faz isso, pouca gente pega o lucro, saca e vai gastar com a sensação de que esse dinheiro é do mercado. Materializem isso. E aqui está algo que dói ouvir. Os traders que mais quebram são aqueles que ignoram o risco. E os traders que mais sobrevivem são aqueles que respeitam o risco como um paraquedista respeita a gravidade. E no livro, novamente, O Melhor Perdedor Vence, ele ensina algo que tenho certeza que vocês não viram em nenhum curso. O Tom Hoggard, ele diz o seguinte: eu treinei minha mente para perder sem ressentimento. O que é isso, Luan? O stop, ele é parte da nossa profissão. Convivam com ele. Aceitem o stop como uma coisa positiva. É incongruente, ninguém gosta de perder dinheiro. Eu odeio perder dinheiro. Mas eu aprendi que quando eu stopo uma operação, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou cumprindo com o meu gerenciamento de risco. Novamente, quando a gente stopa, o que a gente faz? Caralho, nossa, por que foi entrar nessa operação? Que burro, não sei o quê. Tá mandando a mensagem errada. Parece simples, mas talvez a gente tome 2, 3, 5 stops por dia. Na semana, vão dar 25 stops. No mês, são 100 stops. Imagina eu falando 100 vezes por mês. Eu sou burro, sou idiota, caralho, que imbecil. 100 vezes por mês. Imagina como vai ficar a nossa cabeça no final de um mês, de um período. Estou mandando mensagens erradas. Parece filosófico, mas façam qualquer coisa que vocês quiserem por 100 vezes no mês. Façam crochê 100 vezes no mês. Façam esporte 100 vezes no mês. Vocês vão ficar bom em qualquer coisa que vocês fizerem 100 vezes no mês. Inclusive, falarem que vocês são burros, imbecis. Vocês vão confiar tanto nisso que vocês vão estar certos. E os traders profissionais, os de verdade, não os de Instagram, nada contra. Os institucionais, os fundos, as gestoras, elas não ganham dinheiro porque elas acertam muito. Porque eles não acertam muito mais do que a gente, não. Mas tem uma diferença gritante. Eles ganham dinheiro porque eles perdem pouco. Porque eles sabem a hora de parar.
Quando um trader institucional, dentro de uma mesa ou dentro de uma tesouraria, se esse cara tem 200 mil reais para operar no dia de stop, ele perde os 200 mil dele. Se ele chegar no risco e falar, o risco, cara, eu tenho certeza que o mercado vai voltar, mas eu perdi o dinheiro, libera mais margem para mim. Eu falo, o quê? Você tá maluco? Vai embora, pensasse nisso antes. Não existe liberar margem extra. Não existe plano B. Pensasse nisso antes. Cumpra com o seu gerenciamento de risco antes. Quantos de nós fazemos isso? Eu cheguei a fazer mais de 10 TEDs na época para corretora. As corretoras tinham que estender um tapete vermelho para mim. Eu até que me contrataram. Brincadeira. Não foi por isso, tá? Né, Carol? Não foi por isso. Mas, de fato, eu movimentava muitos contratos, tá? A minha primeira boleta de 5 dígitos foi em 2018. Isso para mim foi um marco. Eu tenho uma foto dela, tenho isso impresso na minha casa, porque para mim foi um marco. Em 2018, estava fazendo 5 dígitos, operando igual um macaco, com uma K-47 na mão. Hoje em dia, eu não cheguei a operar a quantidade de contratos que eu operava na época, porque eu passei a ser eficiente. Número de lote não é sinônimo de eficiência. Cuidado com isso, tá? Ah, o fulano opera 300 contratos. Será que ele sabe o que ele está fazendo? Pessoal, a base desses caras, dos traders institucionais, é uma só: gerenciamento de risco. Eles ganham porque eles respeitam o limite. Eles obedecem a um sistema. Eles não negociam com o ego e não tentam recuperar. E muito menos deixam um dia destruir tudo. Nada é mais importante do que isso. Nenhum setup, nenhuma regra, nenhuma estratégia milagrosa é mais importante do que o gerenciamento de risco. Eu estou falando isso com a maior propriedade do mundo, pelo lado pessoa física e pelo lado institucional. Isso é a regra básica. Quando uma mesa, uma tesouraria quer contratar um trader, ele não quer saber como é que você opera. Ah, eu opero Fibonacci. Foda-se sobre Fibonacci. Ele quer saber assim, como é que você gera o seu capital? Como é que você gera o seu risco? Dane-se como é que você opera. Eu quero que você faça dinheiro, isso é sua obrigação. Agora eu quero saber quanto de risco você vai correr com o meu dinheiro. Isso é primordial. Já vi várias pessoas com relatório de performance, com resultado alto, aí você vai abrir o relatório de performance, parece um batimento cardíaco, assim. Você tá maluco? Esse cara não vai durar 2 semanas, 3 semanas, vai morrer. Pega o dinheiro, vai gastar, vai viajar, vai comprar um carro. Esse dinheiro vai pro mercado. Vai pro mercado mesmo. E não existe a palavra recuperar. Aqui, uma frase resume o trade institucional. Quando você protege o seu capital, você protege o seu futuro. Quando você protege o seu futuro, você ganha liberdade. Aquela liberdade que a gente veio para o mercado. Liberdade de tempo, liberdade financeira. E quando você ganha liberdade, você deixa de operar por opção, por emoção, e passa a operar olhando para a técnica. Vamos a alguns números aqui de novo? Aqui eu queria bastante atenção de vocês. Lembra das pessoas que fecharam negativas lá atrás? A gente falou 70% das pessoas fecharam negativas aproximadamente, certo? É justo para todo mundo aí? 70% das pessoas fecharam negativas. Agora, queria fazer um exercício. Lembra que eu perguntei para vocês também que quantas pessoas já perderam tudo no único dia? E se a gente pegasse esse dia ruim, esse pior dia, aquele dia em que você quis morder o teclado do computador, quis bater em alguém na rua, quis xingar todo mundo, se a gente pegasse esse dia e tirasse ele do seu relatório de performance? Dessas pessoas, desses 70% dos traders que fecharam negativo, tirando só um dia, só o pior dia, aquele dia ruim, será que essa curva melhora muito? Será que realmente esse é o problema? Vamos ver. Olha isso. De 70% negativos, 56% passam a fechar todos os meses no positivo. Tirando apenas um dia. Eu tenho plena e absoluta convicção de que este dia fatídico, desse stop que você podia ter resolvido lá no começo, é o calcanhar de Aquiles da maior parte dos traders. Eu não estou falando para você mudar o seu operacional, eu não estou falando para você usar outra estratégia, eu não estou falando para você me seguir, nada. Só estou falando para você respeitar a porra do seu gerenciamento de risco, que você estabeleceu. Eu fiz isso com todos os nossos dados, retirei apenas um dia, e essa curva
que 33% de pessoas ganhavam dinheiro, passou para quase 60% de pessoas que ganharam dinheiro. Pessoal, estou trabalhando com dados reais, dados de mercado, não é ficção, não é minha imaginação. Isso aqui é a massa trabalhando. Lembra daquele comportamento humano? A gente consegue reverter isso. Mas para isso a gente precisa de algumas ferramentas. Precisamos entender como que a gente tira esse pior dia, não no Excel, e sim na nossa carreira. O livro ele traz 3 abordagens muito interessantes. Isso, dados do livro, Tom Halgard. A primeira, óbvio, né? Pare no seu limite diário. Pare no limite que você estabeleceu. Cada um tem um bolso, cada um opera de um jeito, cada um tem uma quantidade de ativos. Primeira regra, parem no seu limite diário. Eu brinco, muitas pessoas falam, não, eu tenho meta do dia. Na minha concepção, isso é Luan Aral falando, não existe meta do dia. Se o dia tá bom, eu vou pra cima, mete ficha, mete lote. Agora, com uma coisa eu não negocio. Para trás, não. Para trás é inegociável. Agora, objetivo do dia, eu prefiro tratar de algumas formas diferentes. Eu tenho alguns objetivos para serem cumpridos no dia. O objetivo A, que é um valor específico. Se um dia estiver bom, eu vou mais. O dia tá bom, eu vou mais. O dia tá bom, eu vou mais. Eu tenho que parar quando o dia tá ruim, não quando o dia tá bom. Fazendo isso, eu me preservo. E aí, aquelas operações que eram verdinhas, pequenininhas, elas passam a ser maiores, mais frequentes. Mas eu preciso sempre respeitar o meu limite diário. Isso quem está falando não sou eu. São os 3 mandamentos do Tom Halgard, do livro O Melhor Perdedor Vence. O segundo mandamento dele, aceite a primeira perda imediatamente. A gente sabe que a gente entrou naquela operação, falou, puta que pariu, não devia ter entrado. Mas já tá aqui, vai que volta. Eu já faço isso. Fiz isso há muito tempo e continuo fazendo. Diminuir a frequência. A perda pequena é aquela taxa do jogo. Você entrou na operação, deu errado, tá tudo bem, tranquilo. Quando você rejeita a perda pequena, você abre a porta para uma perda gigante. E a terceira, nunca tente recuperar. Nunca. Recuperar é uma palavra que vai ser abominada a partir de agora do vocabulário de vocês. Por quê? Se você perdeu R$1.000, esses R$1.000 já tá lá na Faria Lima. Tem alguém comprando um coletinho novo com ele. Aquele dinheiro já foi, esquece. É dinheiro novo que eu vou fazer. Vou pegar dinheiro novo de alguém. Espero que seja deles também. Porque não existe recuperar, o dinheiro já foi. Por que eu tô falando isso? Se você perdeu R$1.000 e a próxima operação tá te dando 800 não vão ser suficientes. Você vai querer os 1.000, no mínimo. Então, esquece recuperar. Você vai começar de novo. É outro dinheiro, é outro mercado. Limpa, tira a poeira, vamos para cima de novo. Mas recuperar, nunca mais. Recuperar é igual operar machucado. Recuperar, você toma decisão emocional. Recuperar é o motor daquele pior dia. Uma frase do livro que é sensacional. Treine a sua mente para aceitar a dor pequena para evitar a dor grande lá na frente. É aquele primeiro stop que todo mundo sabe como é. E para ajustar isso, nós temos o salvamento moderno dentro da Genial. É o Trader Cockpit. Isso aqui é o stop que você coloca dentro da corretora. Você tem R$100.000 na corretora. Você quer operar 2.000 e tem um stop de 600. Isso aqui a corretora vai te tirar do mercado. Só que só isso não basta. Vai no seu profit e coloca o gerenciamento de risco igual. O que vai acontecer? A corretora vai te estopar e o profit vai te bloquear até o final do dia. Você vai ficar puto, querendo ligar na Nelógica, querendo ligar para a Carol da Genial e xingar ela. Mas no próximo dia você vai agradecer, tenho certeza absoluta. Isso aqui é o Trader Cockpit, nossa ferramenta, tá, pessoal? E aqui, ó, aquela pesquisa da FGV diz que 99% dos traders desistem, não perdem, desistem antes de 300 pregões. 300 pregões é 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, você não aprende a tocar violão, você não aprende a falar inglês, você não aprende malemar, a cozinhar, não aprende a fazer nada em 1 ano e meio. Nada. E a pesquisa diz que 99% desiste antes de 300 pregões. Lógico, você não aprendeu nada, você não ganhou dinheiro, só perdeu. Agora, quando a gente aumenta esse espaço, aí a curva inverte. Aí você dá tempo de pegar uma eleição americana, uma eleição no Brasil, pegar um histórico de volatilidade. Aí essa curva ela começa a inverter.
E 99% dos traders desistem antes. Por quê? Eles não aprenderam a desenvolver esse autocontrole, resiliência, não aprenderam a aceitar a dor, a disciplina do processo de acordar cedo, olhar o mercado, entender o que está acontecendo. Porque esperam resultados rápidos em uma profissão que exige tempo, repetição, paciência emocional. Vou avançar aqui um pouquinho, o pessoal já está me cobrando. E aqui fica a pergunta. E você? Vai ficar bom? Vai parar antes de ficar bom? Aqui era eu, faixa branca lá atrás, 10 anos atrás? Ou você vai esperar se tornar um faixa preta? Porque, para mim, o day trade é isso aqui, ó. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Obrigado, pessoal.